Olá, pessoal! Antes de começarmos a resolver alguns exercícios para fixar os conceitos desse capítulo 5 do curso de Física 1 aqui no Universo Exato, vou esclarecer melhor a definição de tensão, aplicada em cabos ou em cordas, e apresentar uma ferramenta muito útil na resolução de exercícios envolvendo as leis de Newton, o diagrama de corpo livre. Ao final, vamos fazer um exercício bem simples. Primeiramente, vamos adotar algumas hipóteses importantes para facilitar a resolução dos exercícios deste capítulo. A primeira delas consiste em considerar que todo objeto analisado tem um comportamento de uma partícula, ou seja, quando o objeto estiver sob a influência de uma força, esse objeto não apresentará um movimento de rotação sobre o seu próprio eixo, como mostrado na animação. Um conceito muito importante que iremos introduzir agora é o conceito de tensão em um cabo ou em uma corda. Tensão é a definição dada para a força que um cabo ou uma corda exerce sobre qualquer objeto. A tensão de uma corda, na verdade, pode variar ao longo do seu comprimento. Um exemplo disso é quando analisamos um objeto pendurado por uma corda. A força-peso de um objeto, que no nosso exemplo é esta caixa de madeira, é igual à massa do objeto vezes a aceleração da gravidade, como já conhecido. A força-peso da caixa vai gerar uma tensão na corda. No ponto 1, a tensão na corda será igual à força-peso da caixa. Devido ao próprio peso da corda, a tensão em um ponto superior a esta corda será maior. Dessa forma, a tensão no ponto 2 será igual à força-peso da caixa, mais a força-peso da seção da corda que vai do ponto 1 até o ponto 2. Mas não se preocupem por enquanto. Na resolução dos exercícios de Física 1, vamos sempre considerar como hipótese que a tensão será a mesma em qualquer ponto da corda, desprezando o seu peso. Sendo assim, ao aplicarmos uma força na extremidade de uma corda, essa força será integralmente transferida ao longo da corda, até atingir a outra extremidade. Dessa forma, no nosso exemplo, T1 é igual a T2, que é igual à força-peso da caixa. Uma última hipótese que podemos adotar por enquanto é desprezar a força de atrito entre duas superfícies. Em uma aula mais à frente deste capítulo, vamos definir melhor o conceito de força de atrito e resolver exercícios com a sua aplicação. Mas por enquanto, vamos desconsiderá-la. Neste momento, vamos apresentar uma metodologia muito importante a ser seguida por vocês, que será extremamente útil na resolução de qualquer exercício da Mecânica 1 envolvendo as leis de Newton. Se vocês seguirem todas as etapas dessa metodologia, a resolução dos exercícios será uma tarefa muito mais simples. A primeira etapa consiste em desenhar um esboço simplificado do sistema. A ilustração apresentada representa um esboço de um trabalhador puxando uma caixa. Na resolução de um exercício, normalmente um cenário é bem descrito. Portanto, sempre faça um esboço deste cenário para facilitar a compreensão. Logo em seguida, faça uma representação de todas as forças existentes atuando sobre o sistema, ou pelo menos na parte do sistema que será analisada. No nosso exemplo, vamos analisar apenas a caixa de madeira. Primeiramente, devemos representar a sua força-peso, que é dada pelo vetor F de PC. A sua força de reação, como já conhecida de aulas anteriores, é a terra sendo puxada pela caixa de madeira, dada por F' de PC. Vamos também representar a força normal que o piso exerce empurrando a caixa para cima. A sua força de reação é a caixa de madeira empurrando o piso para baixo. A última força a ser apresentada no nosso esboço é a força de tração que a corda exerce sobre a caixa de madeira. A força de reação é a caixa puxando a corda. Como visto no início desta aula, a tração em qualquer ponto da corda é igual à força que o trabalhador exerce puxando a corda, já que esta força é transmitida integralmente através dela.
Na segunda etapa, devemos destacar apenas as forças que atuam sobre o objeto a ser analisado. É aí que surge uma ferramenta muito valiosa para a resolução dos exercícios de mecânica na Física 1 envolvendo as leis de Newton: o diagrama de corpo livre. No diagrama de corpo livre, estamos interessados apenas nas forças que atuam sobre o objeto analisado. Não estamos interessados nas forças exercidas pela caixa de madeira sobre a vizinhança. Portanto, vamos eliminá-las da nossa análise. Sobraram apenas a força peso da caixa, a força normal exercida sobre a caixa e a força de tração da corda sobre a caixa. A terceira etapa consiste em definir a posição do eixo de coordenadas para se levar em consideração na resolução do exercício e, logo em seguida, encontrar as componentes das forças para cada eixo. Na maioria dos casos, os eixos coordenados possuem a seguinte característica, dado pelo eixo x na horizontal e o eixo y na vertical. No entanto, quando lidamos com planos inclinados, a utilização de um eixo coordenado inclinado, como representado à esquerda, dado por x' e y', muitas vezes ajuda na resolução de exercícios desse tipo. O vetor que representa a força-peso, por exemplo, deve ser decomposto em componentes que coincidem com os respectivos eixos cartesianos x' e y'. Em uma outra aula mais à frente, vamos resolver um exercício de plano inclinado para verificar a eficácia desse procedimento. Como a quarta etapa, vocês devem aplicar a segunda lei de Newton nas componentes encontradas para cada eixo do plano cartesiano. No nosso exemplo, vamos trazer a segunda lei de Newton para o eixo x e para o eixo y, onde a somatória das forças para cada eixo é igual a massa vezes a aceleração do objeto analisado para o eixo correspondente. A última etapa da metodologia consiste em resolver as equações para encontrar as incógnitas do exercício, lembrando que o número de equações deve ser igual ou superior ao número de incógnitas, para que o exercício tenha uma solução. Pelo diagrama de corpo livre, temos que a única força que atua no eixo x é a força de tração. Portanto, a somatória das forças em x é igual à força de tração, que é igual a massa vezes a aceleração da caixa em x. Se isolarmos a aceleração em x, podemos encontrar o seu valor. O mesmo raciocínio se aplica ao eixo y. Neste caso, como a caixa não possui movimento no eixo y, ou seja, a sua aceleração é zero em y, temos que a força normal mais a força-peso é igual a zero, sendo que a força-peso é negativa, já que é apontada para baixo. Dessa forma, no nosso exemplo, a força-peso da caixa de madeira é igual à força normal que o piso exerce sobre a caixa. Vamos agora resolver um exercício para fixar melhor os conceitos apresentados. Exemplo 5.2. Empurrando dois blocos. Dois blocos de massa M1 igual a 18 kg e M2 igual a 10 kg são empurrados em um plano horizontal sem atrito. Os dois blocos estão em contato e uma força horizontal de 40 newtons é aplicada no bloco M1, como mostrado. Letra A. Calcule a aceleração dos dois blocos. Letra B. Calcule a força de contato entre os dois blocos. Ao lado, temos a representação esquemática do exercício com o bloco M1 e o bloco M2 sobre uma superfície e uma força de 40 newtons sendo aplicada no bloco 1. Para calcular a letra A e determinar a aceleração dos dois blocos é muito simples. Basta utilizar a segunda lei de Newton para o eixo x. Sendo assim, a somatória das forças em x é igual à massa do bloco 1 mais a massa do bloco 2 vezes a aceleração em x. Se isolarmos a aceleração, temos que ela é igual a F dividido por M1 mais M2,
que é igual a 40 newtons dividido por 18 kg mais 10 kg. Portanto, a aceleração em x provocada pela força aplicada no bloco 1 é igual a 1,4 metros por segundo ao quadrado. Para resolver a letra B, vamos seguir os passos da metodologia apresentada anteriormente. Primeiro, devemos fazer uma representação esquemática do sistema com as forças existentes, para, em seguida, esboçar o diagrama de corpo livre. No bloco M2, temos a força peso do bloco, a força normal aplicada pela superfície N2 e a força de contato do bloco M1 sobre o bloco M2, que chamaremos de FC de 2. No bloco M1, também temos a força peso do bloco e a força normal dada por N1. A força de 40 newtons aplicada sobre o bloco M1 também deve ser representada. Ficou faltando apenas uma força. É a força de reação à força de contato FC de 2, do bloco M2 sobre o bloco M1. Chamaremos essa força de contato de FC de 1. Reparem que eu não esbocei as forças de reação, a força peso e a força normal. Portanto, o esquema apresentado já caracteriza o diagrama de corpo livre para os dois blocos. O eixo cartesiano de referência x e y já está apresentado no canto direito. Para resolver a letra B, temos que encontrar a força de contato. Para isso, vamos analisar apenas as forças que atuam no bloco M2. Dessa forma, temos que o somatório das forças em x é igual à força de contato, FC de 2, que é igual à massa do bloco M2, vezes a aceleração em x. Mas a aceleração em x já foi determinada na letra A. Portanto, basta substituir na equação, que teremos FC de 2 é igual, abre parênteses, M2 dividido por M1 mais M2, fecha parênteses, vezes F, que é igual a 10 kg dividido por 18 kg mais 10 kg, vezes 40 newtons. Portanto, a força de contato entre os dois blocos é igual a 14 newtons. Vamos realizar a simulação desse exercício no Algodo para confirmar que a análise e os resultados estão corretos. Vamos desenhar primeiro o bloco 1, agora o bloco 2, definir o bloco 1 com 18 kg, o bloco 2 com 10 kg, inserir no bloco 1 uma força de 40 newtons, desabilitar a resistência do ar, vamos desprezar o atrito com o solo definindo o atrito para zero, vamos plotar dois gráficos. O primeiro será a aceleração em x e o segundo a força no bloco 2 em x. Vamos configurar a simulação para acompanhar o bloco 2. Iniciando a simulação, teremos a aceleração e a força sendo plotada nos dois gráficos. Este ruído no gráfico é devido à interação de contato entre os dois blocos. Mas como vocês podem ver na simulação, a aceleração se mantém por volta de 1,42 metros por segundo ao quadrado e a força por volta de 14,28 newtons, confirmando os resultados do exercício. Com isso, terminamos por aqui com esta aula. Aguardo vocês na próxima.